E aí, pessoal, boa noite. Deixar o pessoal começar a entrar aí na live. Pessoal, só fazer o teste de áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Oi, Carla. Olá, boa noite. Tudo certo com o som? Legal. Pessoal, daqui a pouco a gente tem uma conversa muito bacana com o JP, que é uma referência aí, né, no uso do WhatsApp em campanhas eleitorais, um fera, uma referência nacional no assunto. Vamos esperar primeiro o pessoal entrar. Angélica! Fala, Angélica. Já agradeço aí a presença de todos. Daqui a pouco eu vou chamar o João. Eu pedi que vocês marquem os seus amigos aí, aqueles que trabalham com marketing político, que atuam, candidatos, ou mesmo pessoal que vai atuar junto com candidatos, já marquem os seus amigos aí, os candidatos, a equipe, porque vai ser um papo muito bacana. E deixem suas perguntas, tá? Já vão deixando já suas perguntas sobre o WhatsApp, o uso do WhatsApp na campanha eleitoral. Simone Sartori. Simone, obrigado pela presença. Fala, Carol. Obrigado pela presença. Fala, Du. Daqui a pouco eu vou chamar o JP. Aproveite aí para deixar as suas perguntas. Vai ser um papo muito bacana sobre o uso do WhatsApp na campanha eleitoral. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Aproveitem para chamar os seus colegas aí para a gente aumentar o alcance dessa live. Chamando JP. Fala, Tolentino. Grande JP. E aí, meu amigo, como estamos? Tudo bem, graças a Deus, e contigo? Tudo certo também, tudo maravilha. Que coisa boa. Vamos deixar o pessoal entrar, né? Vai ser um tema que o pessoal quer muito saber, né, JP? Vamos esperar mais um pouquinho para a gente começar a nossa live. Uma live Sem problema, muito sem esperada aí problema. pela turma. Em tua homenagem, JP, até tô com a camisa do Liverpool, como todo Ô, vascaíno, rapaz, como saudade todo daquele futebolzinho, né, minha filha? como eu sei que tu é flamenguista, né? Então eu tô fazendo uma homenagem para Ô, ti. rapaz. Ô, saudade de um joguinho, hein? Ô, o pessoal tá entrando aí, eu vi que a A Gisele tá Gisele aí, entrou, né? ilustre presença, o pessoal, o professor Godoy, ó,
Pô, o pessoal atendeu nosso chamado aí para conversar nessa segunda-feira, hein, Tolentino? Pô, agradeço aí pelo teu carinho, né? Por você trazer a sua audiência aí, um pouquinho dela para mim, né, Que é JP? isso, rapaz. A gente aí é para compartilhar, né? Então, vamos fazer só uma introdução aqui já para apresentar JP. JP que dispensa apresentações, né? Ok. João Paulo Borges, ele é jornalista, cientista político, especialista em comunicação pelo WhatsApp, com 13 anos de experiência em assessoria de comunicação política, institucional e empresarial. Dedica-se ao estudo da comunicação pelo WhatsApp desde 2016, publicou artigos com reflexões sobre o tema no portal Comunique-se e prestou consultoria para implantação em mais de 10 canais oficiais e institucionais para distribuição de informações pelo mensageiro. O JP, JP, tu já vem desvendando aí, né, os segredos do WhatsApp já faz algum tempo. Num período em que mesmo quem trabalhava com política não conseguia, não enxergava ali ainda, né, um grande potencial. Então, para aproveitar bem a nossa live, vamos começar já, tem uma série de perguntas aqui, e Certo. eu vou pedir que o pessoal deixe suas perguntas aí nos comentários. E, de novo, marquem os seus amigos, vamos aumentar o alcance dessa live aí. Compartilha, né? Hoje tem uma funcionalidade, a Gi fala muito, né? A Gisele da Estratégia Parlamentar tem como compartilhar a live com quem vocês acham que tem interesse no tema. Então, ajude a gente aí a compartilhar. Legal. JP, Vai lá. vamos começar então. Tem um gato aqui, o gato da minha esposa está aqui me dando Ô, rapaz, coisa da live. Eu acho que ele vai até querer me morder aqui. nada. Ó, tá miando aqui, vai me morder. Tudo bem. Temos um gato na live. Ó, acho que ela vai pegar aqui o JP. Pronto, pegou ele, antes de me morder. JP, qual vai ser a importância do WhatsApp nesse momento de isolamento social? Ganhou ainda mais importância nas eleições de 2020? Vamos começar com essa pergunta forte. Olha, Tolentino, primeiramente, eu acho que bem-vindos a todos que estão nos acompanhando aí, quem acompanha o Tolentino, que também tem dado dicas muito interessantes sobre marketing político e também tem feito lives nesse período aí de muito conteúdo, né? E também quem acompanha meu trabalho sobre comunicação pelo WhatsApp. Muito bem-vindos, obrigado pela presença, por terem aceito o convite para compartilhar conosco aqui. Sobre a relevância do WhatsApp, como tu mencionou aí ao falar sobre a minha trajetória, desde 2016 eu estudo a comunicação pelo WhatsApp e só cresce a relevância do WhatsApp. E quem imaginaríamos que estaríamos vivendo o que estamos vivendo, né? Com pandemia, com home office, com coronavírus. E, obviamente, o WhatsApp ganhou ainda mais relevância pelas circunstâncias de que o WhatsApp é uma das principais ferramentas hoje, que eu acredito que todos que estão nos ouvindo usam, desde a hora que acordam até antes de dormir, para manterem contato com quem está perto, mas também com quem está longe. Ele já tinha essa significância e agora na pandemia muito mais. Mesmo digamos, com o vizinho do prédio ou com seu pai, com a sua mãe, você está em contato principalmente pelo WhatsApp. Não só, né? Mas, enfim, então ele ganhou mais relevância para quem trabalha com política, para quem é pré-candidato e para quem assessora esse público. Porque é por meio do WhatsApp que as pessoas se informam, é um dos principais veículos de informação, embora não seja um veículo de comunicação, e é por meio do WhatsApp que elas se mantêm conectadas com as informações e com as pessoas. O JP, só para fazer só um parênteses, a gente já era, né, muito dependente do digital, do WhatsApp, enfim. Com essa pandemia, para a gente viver, né, tocar as nossas vidas, ela passou a ser muito mais fundamental. A minha avó, de 85 anos, ela tem um WhatsApp. Eu imagino que muita gente que era analógico e que não queria se adequar, né, não queria aceitar o digital e passou a ter que ter um WhatsApp para poder se conectar com a família, se conectar. Às vezes, né, a senhorinha está
em isolamento, quer se conectar com a família, enfim. Até o paciente que está no hospital, e aí, em função, se é caso do Sim. Covid, para evitar contaminação, você precisa ter a visita online. Né? Então, Asilos também, né, foi muito utilizado. agora é incrível como veio com força, né, esse novo normal, né, JP? Eu acho que essa realidade, né, Tolentino, eu costumo dizer que eu só conheço duas pessoas que não estão no WhatsApp do meu ciclo de convivência, que são meu pai e minha mãe, que moram. É verdade, é verdade. Meu pai e minha mãe moram no sítio em São Joaquim, aqui em Santa Catarina, e eles não têm essa cultura, eles não aderiram. Para ter ideia, acreditem quem quiser, minha mãe não tem nem celular, ela não quis. É uma opção e olha, dou até razão para ela em alguns momentos. Obviamente que é inimaginável no momento que nós vivemos, antes da pandemia e com a pandemia, que tem essa realidade. Mas então, são as únicas duas pessoas que eu conheço. Meu pai, eu estou tentando, já dei algumas aulas particulares para ele, mas assim, uma pessoa de 70 anos que tem uma certa dificuldade com o aparelho. Então, mas assim, de fato, são muitas pessoas, tirando meu pai e minha mãe, eu conheço muitas pessoas acima de 70, acima de 80, como tua avó, que está vidrada no WhatsApp. E é uma forma de se aproximar, porque a gente não pode visitá-los, então é o que mais acontece, netos fazendo lives com os avós, familiares, enfim, todo mundo se reunindo pelo WhatsApp, festas pelo WhatsApp, não é à toa. O WhatsApp tem investido em comunicação oficial, campanhas, e eles fizeram um comercial esses dias, na véspera do... Não, fizeram no Dia das Mães, e esses dias fizeram um vídeo de 15 segundos, não sei se vocês viram, eu tenho acesso, quem quiser depois posso mandar, que é o mote deles, fica só entre vocês. O WhatsApp tem esse objetivo de priorizar a comunicação privada, particular, individual, eles têm essa premissa. E nós que trabalhamos com comunicação política tentamos nos utilizar dos meios pelos quais o WhatsApp nos disponibiliza para que cheguemos ao nosso público, no caso, os candidatos, aos eleitores, aos cidadãos em geral. Sim. Então, é para isso que a gente tem que estar aqui discutindo para o uso estratégico do WhatsApp. Mas, JP, tem uma coisa sobre o WhatsApp que eu venho pensando ali, a real, né? Você nunca sai do WhatsApp, né? Eu tenho que ir até o Facebook, eu tenho que ir até o Instagram, eu tenho que ir. No WhatsApp eu nunca saio. Eu estou sempre ali, né? Estou sempre ali dentro. Então, e aí, tu falasse sobre... Eu acho que o grande lance do WhatsApp realmente é a criação de comunidades, né? Hoje o candidato a vereador, o prefeito, enfim, ele quer disparar conteúdo, quer criar uma conta no Facebook, quer montar uma conta no Instagram, mas ele entende que ele tem que montar a casinha dele, né, e proteger a casinha dele, né, alimentar a casinha dele, né, e, enfim, manter essa comunidade engajada, com conteúdo relevante até a hora do voto, né, o JP. Sim. Eu até vou pegar, eu acho que isso é o ponto chave que exige um planejamento, né? Eu acho que o Eduardo falou que estava travando, eu não sei se o pessoal realmente está travando. Eu vou tentar ler algumas perguntas que o pessoal vi que está participando bastante aqui, Tolentino. Tá. Vou pedir a liberdade aqui para... Por favor. Muitas pessoas participando e as pessoas têm essa oportunidade, né, de tentar que a gente possa colaborar com a comunicação delas. O João Ribeiro, que é um amigo aí do eixo Brasília-Bahia, pergunta sobre, ele até mandou na minha lista de transmissão, o João é um cara muito ativo e que recebe minhas informações na lista de transmissão. Quem quiser receber minhas dicas, conteúdos, o meu WhatsApp está na minha bio do Instagram. O João perguntou como criar um catálogo de propostas business. A pergunta do João, quando ele me mandou, eu achei muito relevante, porque, primeiro, para você ter um canal oficial pelo WhatsApp, eu recomendo primeiro um bom planejamento. E é isso que eu tenho ensinado nas mentorias que eu faço em conjunto com o Ezequiel e a Jaqueline, que também estão na audiência, o Ezequiel e a Jaqueline Fischer de Tubarão. Nós temos o WhatsApp com estratégia.
E, assim, o WhatsApp Business, que é o recomendável para se utilizar, porque ele tem um caráter oficial, ele permite que você, no caso de pequenas e médias empresas, publiquem produtos. No caso de candidato, eu acho que a ideia do João, a pergunta do João tem muito relevância, porque você pode publicar um catálogo de propostas. Eu, por exemplo, no meu WhatsApp, agora eu passei a utilizar o WhatsApp Business por uma questão técnica, eu estava com um aparelho muito ruim, e eu tenho lá os meus artigos. Eu já tenho 6 artigos escritos sobre comunicação pelo WhatsApp, está lá. Se a pessoa quiser, tem o catálogo de os produtos do JP, embora hoje eu só tenha a mentoria e os artigos como produtos. Mas eu acho que o João fez uma pergunta que serve para os pré-candidatos criarem um catálogo de propostas ao invés de catálogo de produtos. Utilizar essa funcionalidade do WhatsApp Business para divulgar um card que diga suas propostas sobre saúde, educação, cultura, segurança pública. Aí, eu costumo dizer, Tolentino, que o WhatsApp ainda não nos cobra nada para que nós utilizemos ele. E a gente não usa nem metade do potencial que ele tem. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito oportuna que daí nós vamos falar um pouco mais além de lista de transição, grupos e tal, mas a gente usa muito mal o WhatsApp. Por isso que eu sempre bato na tecla, e você já participou de um curso comigo aqui em Florianópolis, é o uso estratégico do WhatsApp. Eu acho que esse é o ponto. Então, eu não sei se eu fugi um pouco da tua pergunta, mas eu respondi a do João. Não, ótimo. Vamos ainda aproveitar bem esse espaço. Sou pré-candidato a vereador ou a prefeito. Quero começar agora a minha... Eu sei que está atrasado. Mas, enfim, quero começar agora. Mas tá ainda dá tempo. Mas dá tempo. Me fala os primeiros passos. Quero começar agora. Como é que eu faço, JP? Então, eu costumo falar, Tolentino, que sem um bom planejamento sobre o uso da ferramenta, tu vai começar não muito bem. Então, costumo dizer, primeiro um bom planejamento, e daí os clientes que fazem a minha mentoria, eu tenho um checklist de perguntas para um início de planejamento. Com a mentoria a gente desenvolve outras perguntas e respostas. Mas você tem que ter um bom planejamento que fale para quem que tu vai falar, qual é o teu objetivo com o canal, qual o horário de transmissão das mensagens, que tipo de conteúdo você vai enviar, o que você vai fazer com as perguntas, porque é um ponto crítico, tipo, as pessoas vão demandar, é um canal. Então, você tem que saber o que você vai fazer. São algumas perguntas básicas. Depois, como não dá para falar todas por aqui, assim, listadamente, mas quem depois me chamar na lista de transmissão, eu me comprometo a mandar as perguntas que eu faço de início de planejamento para ajudar as pessoas. Então, é nesse sentido. Mas o ponto base é um bom planejamento. Depois de um bom planejamento, você ter um bom celular, isso é muito importante. Não pode ser qualquer celular. Não adianta você pegar aquele celular que está lá na gaveta faz 3 anos, agora vou usar para fazer um WhatsApp. Não adianta. Porque o WhatsApp é um meio que exige uma boa qualidade para envio de dados, para compartilhamento de dados, enfim. Então tem que ter um aparelho celular bom. Aí eu estive pesquisando recentemente sobre opções e tal. Tem gente que gosta de Apple, tem gente que prefere Android. Eu, particularmente, aí vou ser sincero, eu prefiro Android ao Apple para a operação. Embora o Apple tenha uma vantagem em relação ao Android, que o Apple, as listas de transmissão ficam separadas das conversas. Então é um fator que no dia a dia facilita um pouco. Mas então é isso. Um bom planejamento, um bom celular, um número de telefone que seja institucional, que não seja do candidato. Porque não adianta, tem candidatos que cometem o erro de fazer um número seu. Eu vou disponibilizar meu número. Como é que vai, quando chegar na campanha, quem é que vai administrar isso? Tem que pensar nisso. Então, separa as coisas. Não pode ser o do assessor também, que inclusive eu vejo órgãos públicos, quando eu fiz o case da FECAM, que foi um dos primeiros cases que eu implantei em Santa Catarina, alguns órgãos públicos, principalmente prefeituras, os assessores faziam do seu próprio celular. É um grande erro. É um grande erro porque tem que separar as coisas, né? Inclusive, por exemplo, eu saí da FECAM, o WhatsApp da FECAM continua ativo. Então, nesse sentido, digamos que esses são os 3 passos primordiais. Vamos resumir assim. Certo. JP, vou pegar uma pergunta aqui.
Isso, porque eu estou vendo que tem aqui do Eduardo, da Wanda. A diferenciação entre o WhatsApp Business e o WhatsApp normal. Pode fazer essa diferenciação para a gente? De funcionalidade em si, na verdade, de funcionalidade em si não. Como manuseio, não tem grande diferença. O que tem diferença é que o WhatsApp Business permite que você coloque site, você coloque uma descrição do canal. Ele tem uma cara de oficial. Ele foi criado em 2018 para pequenas e médias empresas, mas nós que trabalhamos na comunicação política podemos utilizá-lo para uma figura pública, por um órgão público, enfim, para essa comunicação também. E ali você pode colocar descrição, site, horário de atendimento, embora político não tenha horário de atendimento, então esse é um ponto que a gente não usa. Mensagem de saudação, respostas rápidas para você melhorar a tua operação no dia a dia. Então, você sabe que as pessoas perguntam muito sobre aquilo. Você já deixa uma respostinha padrão, você digita, por exemplo, vou dar o meu case. Eu tenho a minha lista de transmissão, as pessoas vão lá e me dão um bom dia, boa tarde, boa noite. Quem se cadastrar, por exemplo, na live de hoje. Eu tenho uma resposta padrão que é perguntando o nome, o município e onde trabalha. Ponto. Então, além de uma mensagem de saudação. Então, são funcionalidades que não se comparam. O WhatsApp Business, na minha opinião, para o que a gente deseja, que é um canal oficial, é muito melhor. Perfeito. JP, nas nossas palestras e conversas que a gente tem aí com o Fred, Fruto, cada um tem uma metáfora diferente para identificar a rede social, né? O Vitorino, por exemplo, ele fala no Facebook como um clube, né? O Frutuoso fala em mesa de bar. Eu gosto muito da metáfora realmente da mesa do bar, né? Que é o Facebook. Gritaria, música alta, né? Pessoal contando piadas, se divertindo. O Frutuoso tem uma boa que é a do Chevette, né? Brigando, tal, né? Então, e aí tem o desafio de como chamar a atenção no meio desse caos, né? Então a gente tenta construir uma boa narrativa, embalar bem o conteúdo para gerar conexão, tentar divertir, ao mesmo tempo gerar conexão, envolver. Ao passo que o nosso site, ou mesmo uma lista de transmissão, em vez do... não é a tua casa, né? É onde tu serve o cafezinho, tu consegue silêncio, música ambiente, você consegue sentar com a pessoa, te apresentar um cafezinho, um pedaço de bolo, e aí você apresenta suas armas, apresenta quem você é, né? Então, com esse gancho, eu vou fazer a seguinte pergunta. Qual é a sugestão para captar contatos? O pulo do gato, que é a lista de transmissão. Como construir uma lista de transmissão eficiente, de qualidade, enfim. Eu vou retomar o ponto que eu sempre costumo falar, tu participou já de palestra minha, tu sabe disso, que eu bato na tecla do planejamento. A partir do planejamento, você vai definir ações para captação de contatos. E entre essas ações estão, eu imagino que todo pré-candidato que se preze ou que realmente queira se eleger, tem que ter boas redes sociais, primeiro, principalmente Facebook e Instagram, que são hoje as principais, e tem que ter um site ideal, é o cenário ideal, vamos dizer assim. Eu sei que tem dificuldades e tal, mas se a pessoa quer se eleger, ela tem que ter uma boa comunicação. Não adianta fazer qualquer coisa. Então, a partir desses meios, que são as redes sociais fortes, ou com um engajamento bom, e um site, você tem formas de divulgar o seu WhatsApp, que você fez um planejamento, Então, algumas das ações são a divulgação nas redes sociais para atrair as pessoas para essa transmissão. Então, essa é uma forma. Além disso, antes da pandemia, eu falava muito de materiais offline, porque você tinha eventos presenciais, você poderia ter materiais offline para entregar para a pessoa, um banner, você teria mais essa condição. Mas mesmo no momento que a gente está, você pode sim produzir alguns materiais offline para ter em algum, sei lá, se você tem um comitê, se você tem um escritório, por exemplo, os deputados, parlamentares em mandato, ou prefeitos, pode ter um cartão. Obviamente que prefeitos têm uma dificuldade maior legal, não pode divulgar dentro da prefeitura, mas, digamos, os parlamentares podem ter um cartão de visita, um folder, um flyer, divulgando o seu WhatsApp. É um material offline
que capta contatos para a lista de transmissão. Então, são algumas formas, mas que você vai definir muito ao pensar a sua comunicação. O que você quer no WhatsApp? Como é que você vai captar? Você vai estabelecer muito no planejamento. Mas, digo, algumas das dicas seriam essa. Utilizar as redes sociais. A Gisele, não sei se ainda está entre nós, fala muito a questão do impulsionamento. Você pode impulsionar o post divulgando o teu WhatsApp para captar chamados para o comércio, seria leads, para a política são eleitores. Então, você tem que ter estratégias de captação de contatos, utilizando as formas que você tem já disponíveis, sejam sites, sejam as redes sociais. Eu vou só te pedir um parênteses, Tolentino, para ler mais algumas perguntas do pessoal que participou, que eu subi ali, o pessoal foi interagindo, e como a gente está com uma audiência muito boa para uma segunda-feira, 8h30 da noite quase, como gratidão aí nossa ao pessoal que teve o Eduardo Araújo, que pediu como se comunicar e não fazer spam. Eu vou tentar responder várias aqui, tá? Então, Eduardo Araújo, como se comunicar e não fazer spam tendo bom senso. Porque o WhatsApp, eu costumo dizer que ele não é o novo e-mail. Ele é muito melhor, desde que você utilize estrategicamente. Você não pode utilizar como nós utilizávamos o e-mail há algumas eleições atrás, quando se comprava mailing. Você não pode comprar contato, listas de telefone celular. E até alguns colegas consultores que costumam dizer, não adianta você ter um tiozinho da padaria que te fornece uma lista de contatos. Isso não adianta para você, porque isso seria spam. Se você mandar mensagens para quem não te quer, para quem nunca teve contato contigo, isso é spam, e isso é errado. Então, até o Tolentino, antes da gente entrar, perguntou algumas coisas por não fazer, né? Isso é o que não fazer. Não compre listas de telefones, não queira ter contatos com quem você nunca teve contato. Então, isso vai soar muito mal e a pessoa não vai, além de não gostar, ela vai falar mal de ti. Então, faça o processo correto, que é o uso estratégico do WhatsApp, conquistando e convidando as pessoas. É o que eu costumo falar. Todo processo tem uma conquista, um convite. Tem algumas pessoas que utilizam a metáfora do WhatsApp, que é o do namoro. Você não vai chegar para namorar alguém já interpelando, não, vamos sair para jantar. Você tem uma conquista, tem uma conversa. Claro. E é isso que os pré-candidatos devem ter em mente, porque o WhatsApp é isso, não é simplesmente disparar a mensagem. O maior erro dos pré-candidatos hoje, na minha opinião, é que estão esperando a decisão do TSE sobre a data das eleições, que nós que trabalhamos com comunicação política sabemos que será esse ano. Não adianta ficar esperando que vai ter eleição em 2020, doa quem doer, ou enfim, vai ter, o TSE vai fazer o possível para realizar as eleições. Então, o maior erro é estar esperando. Já devia ter aproveitado a quarentena, quando todo mundo estava em casa, para organizar o WhatsApp. Não aproveitou ainda? Ainda dá tempo. Mas assim, vai levar um mês, 2 meses para você organizar e ter uma comunicação com de fato. Por exemplo, costumo dizer, Tolentino, que assim, em cidades médias e pequenas, como é o caso de Santa Catarina, e acredito que a maioria das cidades do Brasil tem 5 a 10 mil habitantes, assim, um pré-candidato que se preze, na minha opinião, tem que ter no mínimo 500 contatos no WhatsApp para mobilizar, no mínimo. Sim, sem isso, eu acho que não tem como tu fortalecer a tua rede, não tem como tu mobilizar. Então, eu acho que respondendo a pergunta do Eduardo seria isso. Eu vou para mais uma aqui da Wanda, que está sempre acompanhando. JP, no WhatsApp, vinha a transmissão, tem um número limitado para adicionar contatos? Wanda, lista de transmissão é o mesmo número de grupos, são 256 contatos por lista. Não há limitação de listas. Por exemplo, eu tenho clientes que eu atendi e que tem mais de 330 listas. Não tem limitação de listas. Até porque uma das grandes vantagens do WhatsApp é você segmentar. Você pode segmentar por bairro, por região, por profissão, por tema. Só que isso exige estratégia e planejamento. Então, respondendo a da Wanda, não tem
limitação de listas. Tem limitação de contatos por lista, que são 256. Aqui tem o Sport Vinícius, Sport F Vinícius. Você acha que já devo pedir ajuda pelo WhatsApp para a minha campanha reeleição vereador? Vinícius, eu não acho que é o momento de você já pedir ajuda. Acho que é o momento de você construir um relacionamento. Aí aqui eu vou fazer um parênteses para dizer um post que eu fiz recentemente, acredito que tu tenha visto, Tolentino, que é sobre os 4 pilares do WhatsApp. 4, anotem. Informação, relacionamento, fidelização e mobilização. Primeiro você tem que oferecer informação. Depois você vai fortalecer o relacionamento. Depois você vai fidelizar. E por último, Vinícius, você vai mobilizar para a sua campanha. Primeiro tem que ver o que você está oferecendo para quem você quer pelo WhatsApp. Qual é o conteúdo que você está enviando? Costumo dizer, você tem que cativar as pessoas. Tem um case muito interessante que eu passei a acompanhar recentemente, também tu tinha pedido algumas dicas de case, né, Tolentino? É o deputado estadual Thiago Amaral, do Paraná. É um case que eu sei que teve as mãos aí da nossa colega Gi, eu ajudei por um tempo, mas assim, o conteúdo é muito bom. Ele ofereceu um conteúdo sobre coronavírus lá no início. Ele cativou as pessoas com informação. Hoje ele já está falando da sua atuação. Então, é essa dosagem que tem que ter entre esses 4 pilares. Aqui a Carolina Carvalho, Tolentino. Fique à vontade, tá, Tolentino? Eu estou só respondendo o pessoal. Não, você que manda, JP. Não, mas é que a galera interagiu legal aqui, então eu tô... Sim. A Carolina Carvalho, que tipo de formatos de conteúdo são mais adequados para enviar pelo WhatsApp na pré-campanha? Carolina, essa pergunta é ótima, porque me dá o gancho para falar sobre conteúdo que você tem que ter cuidado para enviar. Quais conteúdos você tem que ter cuidado? Vídeo, fotos, cards, você tem que dosar o envio. Por quê? Porque as pessoas, a maioria dos brasileiros tem um plano limitado de internet. E quando você envia, digamos que você envia para 1.000 pessoas, e seja um vídeo de 10 megas, 10 vezes 1.000. É esse o tráfego de dados que é o aparelho. E às vezes o aparelho não dá conta. Eu costumo recomendar, aí é uma dica aqui para quem está nos acompanhando, já são 60 pessoas, eu costumo recomendar que você envie links das suas redes sociais ou do YouTube, porque você, além de trazer as pessoas para suas redes, você não sobrecarrega o aparelho celular de ninguém. Então, é uma dica de ouro sobre conteúdo aqui, Tolentino. Renata está nos acompanhando, Elvio, eu estou lendo as mensagens do início aqui, Horaci entrou, Jaqueline, o Ícaro, Ícaro, o WhatsApp comercial não mostra intimidade com o eleitor, isso é ruim? Ícaro, é o que eu falei, o WhatsApp comercial, ele tem esse caráter oficial e ele tem essas funcionalidades que são melhores por configuração e tal. Então, acredito que ele seja melhor do que o WhatsApp Message, que eu costumo falar que é o WhatsApp normal, né? Então, ele tem funcionalidades melhores. Aí a opção é de cada um, se quer usar essas funcionalidades ou não. O Rodrigo Matheus, quem vai gerir várias campanhas? Tem algumas ferramentas para facilitar isso, não depender do candidato? O Rodrigo faz a pergunta de 1 milhão. Rodrigo, eu queria ter uma ferramenta, Rodrigo. Infelizmente, no mercado nacional, não tem uma ferramenta que eu recomende. Existem várias, mas eu até agora não achei nenhuma que me passe a extrema confiança de tudo o que um humano consiga fazer ou que tenha atendimento híbrido. Existem ferramentas prometendo os milagres. O Tolentino esteve na minha palestra e sabe que eu digo, não compre milagres, porque tem milagreiros vendendo por aí e tal. Infelizmente, para administrar, Rodrigo, tem que ser uma pessoa da confiança ou do candidato ou da equipe que vai gerir a campanha. E o celular terá que ficar com essa pessoa. Por quê? Porque tem coisas, nem tudo dá para fazer pelo WhatsApp Web. Tem coisas que tem que fazer direto no celular, como salvar o contato e incluir na distribuição principalmente. Então, é isso. Infelizmente, a questão da ferramenta eu estou procurando, viu? Se alguém souber,
me avisa. O Rodrigo também perguntou sobre a diferença do WhatsApp comum e business, já falamos. A Jane Santana deu aqui boa noite, várias pessoas. Levi, é uma conta jurídica do celular? Eu perdi sobre o que o Levi pergunta, não sei se é sobre o business. JP, deixa eu fazer só aqui uma consideração. Essa live já é oficialmente a live que mais bombou, né? Essa é a minha quinta live e eu estou encerrando essa série com chave de ouro, né? Com a cereja do bolo. Então, obrigado. Quero agradecer a todos aí que estão prestigiando a live. Está muito bacana o engajamento. Temos mais de 60 pessoas conectadas à live, muito bacana. Que bom, graças ao teu prestígio, JP. Nada, o prestígio é nosso, meu amigo. A gente está aí para compartilhar e, assim, eu fiquei muito grato pelo convite. Sabe que nós tivemos que remarcar, mas eu acho que as coisas acontecem de fato quando tem que acontecer. Estamos aí com 60 pessoas e um público qualificadíssimo, isso que é importante. Às vezes a gente vê live aí com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, mas as pessoas não estão envolvidas no tema. Então, eu prefiro lives com 60, 100 pessoas, enfim, com o público que tiver, mas pessoas que estão aqui nos ensinando também, porque as perguntas que nos fazem aqui acabam nos ensinando. Aqui o Icaro pediu um sorteio de mentoria para um pré-candidato. Infelizmente, Icaro, eu ainda não estou com essa possibilidade. Quem tiver interesse na mentoria, eu consigo, assim, negociar um preço bacana, mas, infelizmente, ainda não estou com essa disponibilidade de sorteio. Gostaria, sim, de fazer, mas ainda não, porque, assim, a minha agenda está um pouquinho complicada e eu quero atender todos da melhor forma. Então, esse é o ponto. Quem tiver interesse na mentoria, vou te fazer um merchan rápido, Tolentino. Tem o WhatsApp com estratégia, que é o WhatsApp, digamos, o meu WhatsApp comercial em parceria com a Jaqueline e o Ezequiel. E a gente faz a mentoria, pode me chamar no WhatsApp, no meu, que está no meu Instagram, que eu mando todos os detalhes. O Maglon Ribeiro perguntou, só tomar uma aguinha aqui. É chazinho, viu, Tolentino? Do Bruno Marrone. Tá. O Maglon perguntou quais os itens que você usa ao elaborar um planejamento estratégico para o uso do WhatsApp. Os itens, Maglon, são reflexões, principalmente baseado na minha experiência. Como o Tolentino falou lá no início, eu já implantei mais de 10 canais oficiais, institucionais e políticos. E também agora estou indo no ramo empresarial, fiz uma palestra esse dia no Sebrae. E estou... Assim, o planejamento é muito baseado na minha experiência, que eu tenho visto muito, e é importante dizer isso, né, Tolentino? Muitos especialistas de WhatsApp surgindo. Tenho visto isso. E as pessoas vêm me alertar. Aí eu só posso dizer que, infelizmente, a experiência que eu tenho desde 2016, estudando e trabalhando com isso, os novos especialistas, infelizmente, não vai dar tempo de eles vender os milagres que eles querem. Alguém vai comprar, é verdade. Até eu estou sobre a mentoria, o Icaro apertou, eu estou com esse desafio, que eu tenho um objetivo pessoal de fechar 10 mentorias até o final desse mês. Então, e depois disso, aí o tempo vai estar bem limitado, enfim. Mas é isso, infelizmente o planejamento é baseado na experiência e nas reflexões diretas com o mentorado. Tem 2 projetos nascendo aí, um projeto nacional, inclusive, que eu fechei na mentoria essa semana, que vai ser motivo de muito orgulho em breve. Então, é muito baseado nisso. O Eduardo perguntou mais uma pergunta aqui. Existe alguma possibilidade de criar uma lista de transmissão sem ter que salvar os números por número nos contatos? Infelizmente, não tem. Eu costumo dizer, né, Tolentino, já ouviu eu falar isso várias vezes, o WhatsApp é braço, o WhatsApp é pensamento, o WhatsApp é estratégia. Não é. Eu costumo dizer para alguns clientes que, mas isso, mais aquilo. O WhatsApp é humano, humanização. Do outro lado, você tem uma pessoa e ela quer conversa, ela não quer que você envie mensagem direta e tal. Em massa, mensagem em massa. O Tamura está aqui nos prestigiando, do Aigov, que faz um excelente trabalho de inovação, né? Imagino que tu também conheça, que é aqui de Florianópolis, e está nos prestigiando. Estou lendo aqui ainda do começo. Tamura fez uma pergunta boa. E os grupos do WhatsApp não são os carros estacionados que você pendura panfletos nas portas?
Tamura, eu acho que é uma boa metáfora, mas os grupos de WhatsApp, na minha opinião, são pior que os panfletos nos carros. Por que que eu digo isso? A metáfora é ótima, eu acho que é a metáfora. Por quê? Porque o panfleto pendurar no carro, você se dá o trabalho de tirar e às vezes tu lê. É fato. O grupo de WhatsApp, se o grupo ele não for objetivo, focado, estratégico, como a gente tem um grupo de comunicação em debate, até posso sortear duas vagas para o nosso grupo lá, né? Que tá a gente do Brasil inteiro tem 2 vagas. Quem quiser participar do grupo e mandar mensagem agora, eu vou liberar 2 convites para o nosso grupo de comunicação em debate, que é um grupo que eu acredito muito focado. E por que eu disse que o grupo é pior do que o panfleto no carro? Porque as pessoas, elas acordam, e me corrija se eu estiver errado, elas abrem o celular e a primeira coisa que elas fazem, elas dão aquela olhada geral no celular e ato contínuo, elas zeram as notificações de grupos. Ou seja, elas nem pegaram o panfleto e amassaram. O panfleto ainda corre o risco de ler. O grupo de WhatsApp, se ele não for bom, se ele não for objetivo, ninguém vai ler, ninguém vai consumir. Costumo dizer que 10% das pessoas... eu costumo dizer que 10% das pessoas que estão em grupos de WhatsApp consomem a informação propagada em grupo. Embora... Mas para uma eleição, dependendo de como ele for usado, ele até funciona, né? Com um grupo menor. Né? Não, o grupo... Eu faço sempre questão de citar o nosso do Comunicação em Debate, porque ele nasceu de uma experiência. Eu nunca tinha criado grupo na minha vida, e eu criei por uma experiência, inclusive, foi um curso que tu e o Fred organizaram em Floripa, e eu pensei naquela oportunidade, foi em fevereiro do ano passado, como que eu posso ajudar na divulgação? Até então, eu nunca tinha criado um grupo, e eu resolvi fazer um grupo estrategicamente, sem adicionar ninguém. Eu nunca adiciono ninguém em grupo, não me peço para fazer isso, porque a pessoa tem que ter espontaneidade para entrar e para sair. Ninguém gosta de ser adicionado em grupo. Então, grupos que são estratégicos... E na campanha, você pode se criar grupos, mas com pessoas muito focadas. Não adianta você criar grupos em massa, embora na última eleição, em 2018, os grupos tenham sido muito eficazes, eles já perderam a sua eficácia. Grupos, na minha opinião, e eu acredito que a experiência de vocês comprovem isso. Certo. Aqui o Djair... Djair Júnior, nosso amigo aqui de Florianópolis, fez uma pergunta muito boa que ele mandou na minha lista e eu faço questão de responder. Quantas interações na lista de transmissão devem ter ao dia? Jair, essa pergunta é muito boa e deve estar no teu planejamento. Por quê? Porque você deve pensar com a cabeça do seu público-alvo. Quantas mensagens você gostaria de receber por dia de uma pessoa que é um pré-candidato? Eu, particularmente, não gostaria de receber de mais uma por dia. E olha, quiçá uma por dia. Tem que ser pensado isso. Você fala sobre cultura, você fala sobre direitos do consumidor. Depende do teu conteúdo, depende do teu público. Mas pré-candidatos que se prezem tem que dosar muito no envio, porque senão se torna chato, a pessoa não vai mais nem ler. Gente, eu conheço pessoas que mandam várias mensagens ao longo do dia e assim, tem hora que dá vontade de nem abrir. Porque tu já sabe que... Falta aí 15 minutos para terminar e a gente tem muita pergunta aqui, vamos avançar um pouco mais. Tem uma boa aqui que é o seguinte, lista por região e segmento. É isso numa campanha fundamental, enfim, né? Que até que você tem um público de regional e de segmento. Como diferenciar isso dentro da agenda para facilitar a organização? Essa pergunta tem cara de quem já participou dos meus cursos, hein, Tolentino? Essa pergunta... Então, cara, eu costumo... é muito importante essa pergunta, porque a organização é a chave de que você dê conta da quantidade de pessoas que podem te adicionar no WhatsApp. Porque uma pré-candidato de uma cidade grande... pode ter milhares, eu já atendi clientes com 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, e é uma dificuldade, é muito difícil no braço, porque como nosso amigo perguntou lá, ainda não tem uma ferramenta que seja confiável, tem várias que prometem milagres, e até algumas até conseguem parte do milagre, vamos dizer assim. Mas então, para você salvar, você deve ter palavras-chave.
principalmente para quem usa Android, porque, não, os dois, para salvar o contato tem que ter palavra-chave, porque na hora de adicionar na lista de transmissão que é segmentada, você tem que reconhecer aquela pessoa dentro daquela lista. Digamos, vamos dar um exemplo, a pessoa é da cultura, é a pessoa que gosta da cultura, você está oferecendo conteúdo sobre cultura, você vai lá e vai colocar André, cultura 1, Tolentino, cultura 2. Mas, digamos, seja educação, ou seja por bairro, pode ser por bairro. Por exemplo, você pode colocar André Tamura, do Cachoeira do Bom Jesus, 1. Aí o Jailson, que está aqui, ex-deputado estadual, Jailson Lima, que também entrou na nossa live, Jailson Lima, Centro 2. Tu vai colocando o nome da pessoa e o bairro. Vai depender muito lá no planejamento você identificar qual a segmentação você vai utilizar. Mas essa é uma pergunta muito importante que a palavra-chave vai ajudar na sua organização. Tá, vamos ver aqui. Numa cidade de 300 mil, aqui o Carlos Antônio.j. Uma cidade de 350 mil eleitores, qual o número ideal de contatos? Não existe um número ideal, Carlos. Mas, assim, eu acredito que tem que ver qual a votação que você tem que atingir dentro dessa realidade de eleitores, né? Quantos mil eleitores são, ver qual a votação que você tem a atingir para ser eleito. Eu imagino que você tendo, sei lá, vou chutar aqui, é uma pergunta que me faz até aprender, mas vou chutar que você tem que ter no mínimo 10, 20% de um número suficiente para você ser eleito. Porque isso nós contando, assim, né, Tolentino, vamos falar que quem está começando hoje está atrasado. Então, falando que você está começando hoje, você tem que ter objetivos. Isso no planejamento eu sempre faço na mentoria. Objetivos de cadastrados. Mas numa cidade de 350 mil habitantes, veja quantos votos você precisa para ser eleito e foque em ter 10, 20%, porque essas pessoas não vão ser as pessoas que vão votar apenas em você. Essas são as pessoas que podem te ajudar na mobilização. Certo. JP, então, vou fazer mais uma pergunta. Tu sabe que eu assessoro um deputado estadual, né, o Coronel Mocelin. Sim, a gente, claro, tem listas de transmissão por segmento, guarda-vidas civis, tem os bombeiros, e tem por região, tem o extremo oeste, tem a região de Itajaí e tal. E um dos grandes desafios é realmente humanizar essa relação com essas comunidades, porque é claro que não é ele que dispara esse conteúdo, sou eu, né? Então, mas a gente, qual é a linguagem, me fala sobre como se cria uma relação com essas listas aí no aspecto de linguagem, para tentar buscar uma humanização nesse relacionamento, assim, com as listas. Qual a melhor linguagem? Tu sabe, né, Tolentino? Aqui, como estamos entre amigos, 60 pessoas que são nossos amigos, tu sabe que eu já fiz um case aí, não vou dizer de quem, mas um case de um político que chegou a 40 mil pessoas. Eu, por enquanto, ainda não falo de quem, mas você sabe qual é. E eu era essa pessoa no WhatsApp. Agora, esse case está andando sozinho, com as suas próprias pernas. Depois de um ano, o cliente... a gente decidiu que estava na hora de um novo desafio, e eu sou movido a desafios. Então, para o teu deputado criar uma relação, para o cliente que eu atendia, que era um político de expressão, criar uma relação, você tem que transformar aquela mensagem numa conversa. Esse é o primeiro ponto. O WhatsApp é conversa. Quando você deve ter participado das experiências que eu faço, quando eu envio áudio. Você está na minha lista de transmissão. Eu envio áudio e tu pode notar que nos áudios que envio, eu procuro ser o mais curto possível e fazer com que a mensagem pareça para a pessoa. Hoje você recebeu um áudio pela manhã que eu enviei, convidando para a nossa live. Eu gerei a expectativa em 1000 pessoas que me acompanham meu trabalho e recebem dicas de comunicação, ou enfim, sobre o meu trabalho na minha lista. Eu gerei uma expectativa para 1000 pessoas. E isso gerou conversas. Certo. Então, para o político, você tem que ter uma linguagem que gere uma conversa. Seja um bom dia, boa tarde, boa noite. Claro que você vai mandar a mesma mensagem para, no mínimo, 256 pessoas, para uma lista. Então, aquela mensagem ainda não tem como personalizar, a não ser individualmente.
Então, você mandando por lista de transmissão, você tem que ter uma mensagem genérica, mas que dê a entender que é uma mensagem. Porque o que acontece? Muitas pessoas recebem lista de transmissão, elas acham que você mandou só para ela. E é importante que elas acreditem nisso. O meu conteúdo, eu sempre tento fazer o mais. Obviamente que as pessoas que se inscrevem na minha lista sabem que vai para todo mundo. Mas quando a pessoa responde, eu gero uma conversa. E essa conversa que a gente interage. JP, tem uma coisa que acho que pouca Estamos gente nos faz. 10 minutos finais, né? Sim, da corrida. Vamos para a reta final, que é, enfim, a gente detectar aquelas pessoas que podem propagar o teu conteúdo, né? Então tem muita gente que faz comentários bacanas no Facebook, no Instagram. Por que a gente não convida, né, aquelas pessoas para entrar numa lista de transmissão? Isso também é uma estratégia interessante, né, João? Pô, com certeza, Tolentino. É um dos pontos, como a gente falou, é você utilizar as tuas redes sociais para atrair para a lista de transmissão. E se você sabe que tem, sei lá, quantas pessoas que comentam sempre, que estão sempre interagindo, tem algumas pessoas que recomendam utilizar o chatbot no Facebook, que isso é viável. Quando aquela pessoa comenta, você já entra com o chatbot. Eu confesso que eu ainda não fiz isso, mas é uma experiência que eu quero ter. Ela comentou, ela já chama para um chatbot uma mensagem automática convidando ela para essa transmissão. Porque as pessoas que são cativas, que sempre comentam, é importante que vocês chamem ela. Tu fez uma metáfora sobre o clube, que o Fred e o Fruto falam muito do bar, do clube, e tu complementou dizendo, e eu ressalto que o WhatsApp é a sala de estar. Lembra da história da metáfora da conquista, do convencimento, do namoro, e você traz a pessoa para a tua sala de estar. Você sai daquele clube, sai daquele bar e traz para a tua sala de estar para você ter uma conversa mais tranquila, mais favorável. Então, você deve sim identificar. E no Instagram, por exemplo, você identificou quem são as pessoas mais ativas na tua rede, manda um direct convidando para a lista de transmissão. São estratégias. Sim. Agora, JP, o político brasileiro, no geral, ele é meio preguiçoso, né, para fazer esses cadastros, né, JP? Essa é a verdade, né? Ah, Tolentino, aí tu pegou pesado. Ele quer fazer, não, é verdade, ele quer fazer eu concordo contigo. Eu concordo contigo, mas assim, muitos que estão nos assistindo, eu acredito que são pré-candidatos. E realmente, na verdade, eu nem vou dizer que é preguiça, é que dá muito trabalho. Dá trabalho. Trabalhar com o WhatsApp estrategicamente dá muito trabalho e exige. Como nós estamos no reto final, planejamento, dedicação, organização e frequência de conteúdo. Mas a frequência não quer dizer todo dia. Então, e por isso, muitas pessoas acabam tendo dificuldades. Por quê? Porque não sabe por onde começar. Até nas minhas palestras eu tenho um slide que eu mostro, né? Por onde começar. Inclusive, sobre as minhas palestras, como agora a gente não pode mais presencial, eu vou anunciar aqui, quem quiser depois me procura. Tem 2 cursos agora, em breve. Um em parceria com o Tadeu Comerlato e o Frutuoso Oliveira, que vai ser no dia... um maior evento de marketing político online. Quem quiser mais informações, eu tenho o link. Só pode me procurar. E eu tenho uma palestra só sobre o WhatsApp, que vai ser no dia 30 de junho, à noite, um dia útil, para viabilizar que todos participem. Também já tem o link para inscrição, então é sobre isso. Eu fiz um merchanzinho aqui para dizer que exige estratégia e exige braço. Exige braço. Eu vi que a Márcia Marinho, minha amiga querida, que eu conheci em Brasília e hoje mora em Bagé, está fazendo algumas perguntas. Eu já vi umas 2, 3 perguntas dela. E eu não sei se eu vou conseguir responder a todos, mas depois me manda essas perguntas, Márcia, no WhatsApp. Quem também eu não conseguir responder, me aciona no WhatsApp que eu tentarei responder dentro do possível. JP, eu vou ler uma da Márcia aqui, tá? Vai lá, vou ler uma da Márcia aqui. Refazendo a pergunta, para quem vai receber as informações na lista de transmissão, tem que estar na agenda de contatos quem envia e recebe. E qual o melhor horário de mandar material? A Márcia tocou no ponto crucial da lista de transmissão. Eu costumo dizer, tem até uns vídeos meus no YouTube, de palestra que eu fiz no ano passado em Campo Grande, Belo Horizonte e São Paulo. Eu costumo dizer que lista de transmissão é o ouro do WhatsApp. Só que, obviamente, eu nunca fui, não sei se é mineiro que fala, que procurava ouro, que enfim,
minerava ouro, vamos dizer assim. Só que dá trabalho, a gente sabe, a gente já viu documentários sobre isso, agora me fugiu a palavra, mas enfim. Para você conquistar ouro, demanda muito esforço. Então, um dos esforços é você convencer, conquistar, eu sempre uso essas duas palavras, a pessoa a salvar o teu número na agenda. Isso é o esforço maior para a lista de transmissão. E sobre qual o horário de mandar material, daí eu respondendo a Márcio, acho que respondo mais pessoas, é que daí vai depender do teu público. É como o Jair perguntou da frequência, depende muito do teu público. Depende se teu público é... Mas enfim, tem horários habituais das redes sociais. Sei lá, ou pela manhã, ou meio-dia, ou fim de tarde. Mas vai depender muito do teu público. Aqui tem uma pergunta da Ingrid que eu adoro responder. É uma pergunta da Ingrid Bandeira Rocha, que, se eu não me engano, é de Campina Grande. Se eu não me engano, hoje até falei com a Ingrid. Você acha o Telegram uma boa ferramenta para a comunicação de vereador? Ingrid, eu acho que essa é uma pergunta que eu mais ouço nos últimos tempos sobre o Telegram. O Telegram é melhor que o WhatsApp? Vou dizer para vocês que é melhor. Mas, contudo, porém, todavia, o Telegram não está o povo, não está a avó do Tolentino, não está a população em geral. No WhatsApp, eu tenho um artigo, quem quiser depois meus artigos que eu escrevi, que é da geração Z aos maduros digitais, todos encontram-se no WhatsApp. Então, é isso. No Telegram, tem nichos de público, mas já está mais forte. O Telegram ele já está mais forte. Mas levanta a mão aí, quem usa o Telegram, abre o Telegram como abre o WhatsApp diariamente. Eu, particularmente, abro o Telegram uma vez por dia e olhe lá. Olhe lá. Mas tem muito conteúdo bom, lá. JP, a gente está caminhando para o final, eu tenho que fazer alguns agradecimentos aqui, porque é a minha última live, depois, enfim, a gente... Vai lá, é toda tua, eu tô... Não quero fazer aqui um agradecimento especial ao Fred Perillo, ao Frutuoso, Marcelo Natali, o Darlan Campos e a você, JP, por reservar aí um tempinho para essa live, para essa humilde live, né? Tamo junto, Ô, JP, eu costumo dizer que a gente faz parte de uma geração de profissionais do marketing muito generosa, né? A gente gosta de compartilhar conteúdo, e a Gisele, não sei se ela está aí ainda, mas eu sou um devorador de conteúdo, né? Então eu fico girando, stalkeando e sigo todos os profissionais aí daquele nosso grupo, estou sendo consumindo com seu conteúdo, e isso é fruto dessa generosidade, né, desses profissionais que hoje estão despontando Sim. no mercado, e fico muito agradecido, né, todos nós que estamos na área e queremos se especializar nessa área, somos muito agradecidos por isso. Então, JP, faça aí as suas considerações finais. Eu acho assim, o Jailson fez uma pergunta ótima que é sobre fake news. A gente não falou de fake news, mas é o maior problema do WhatsApp hoje. E é um problema que ele está em resolução, em fase de resolução. Pelo menos resolução no final. Estamos no finalzinho aí. Pô, então minhas considerações é muito obrigado. Depois eu respondo quem tiver, mas fake news, não propague fake news mata. E conte comigo para melhorar o seu WhatsApp, a comunicação pelo seu WhatsApp. As minhas redes sociais estão aí, o meu Instagram, o meu LinkedIn, o meu YouTube. Conta comigo, Tolentino, eu vou fazer aqui o sticker. O sticker não, vou fazer o emoji, né? Que é a linguagem do WhatsApp. Aquele abraço, assim, obrigado por tudo. Obrigado também. Depois vamos disponibilizar aí, né, Tolentino, para o pessoal que não assistiu, para acompanhar. Muito obrigado por todos, foram ótimos.